Olá, estrelas! Estamos em mais um EstrelaCast, um guia para a sua maturidade. Nesta bancada maravilhosa de hoje temos Mariane. Não, ela não Buga a sabe. minha cabeça o sobrenome dessa mulher, minha gente. Mariane Mendes. É Mendes, Brasil. Mendes. Milena Rodrigues. Olá. E eu, Rafaela Mello, sem bug na cabeça. Tá? E nós estamos numa semana belíssima, riquíssima de significado. Então, hoje nós falaremos sobre transformar a dor em amor, sobre alargar o coração. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da história, do testemunho belíssimo da nossa querida Milena Rodrigues. A fofa. E eu sou o quê, minha gente? Por favor. Não digam, não respondam. A segunda fofa. Que alegria estarmos aqui hoje, né? Mais uma vez nesta bancada, agora de um lugar um pouquinho diferente, para contar e compartilhar com vocês aí de casa e também com as minhas companheiras de bancada um pouco da minha história e desse processo que há 3 anos eu venho vivendo, né? Um grande convite de Deus para realmente alargar o coração, para transformar a dor em amor. E o quanto isso tudo tem sido desafiador, ao mesmo tempo frutífero na minha vida e, sem dúvida alguma, também tem gerado frutos na vida daquelas pessoas que Deus me confia no dia a dia, seja na minha família, na minha casa, mas também os meus pacientes no consultório podem beber um pouquinho dessa água nova que Deus tem feito brotar a partir de muita dor, né, de muitos sofrimentos, e vai ser uma alegria enorme compartilhar um pouquinho com como vocês. suas amigas também, né, Rafa? Não à Certamente. toa você está aqui hoje como sendo a nossa entrevistada, né? Preparem-se Pra para se emocionar, né? Ai, Gente, Jesus assim, Cristo. tá faltando lencinho, produção. Se tiver lencinho por aí, por Ai, favor, ai. traga. Segura os Mas você em corações. casa já pega o seu e vamos começar. Eu queria começar com uma frase que eu meditei muito nesses dias, que assim, olha, é a nossa cruz que nos salva, né? Eu tenho dito isso para algumas pessoas e eu queria te ouvir falar um pouco disso, sobre essa cruz que é nossa, que é muito particular de cada um. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua, Mari tem a dela, você certamente tem a sua Sim. também. Sim. E é justamente ela que nos salva, não é, Mia? A gente quer fugir disso, a gente quer negar, é muita dor, é muito Se sofrimento, afastar da cruz muitas vezes, né? mas é ela que nos salva. No Exatamente. final de tudo, é ela que vai nos levar para onde nós queremos ir. Fala um Sim. pouco disso para a gente. É interessante a gente perceber essa dinâmica, porque, de fato, ninguém quer sofrer. Nós não queremos, eu não quero sofrer. Mas existem sofrimentos que são inevitáveis na nossa vida, pelos quais nós vamos precisar passar, seja por uma responsabilidade direta nossa, mas muitas vezes por acontecimentos da vida. E como é difícil, muitas vezes, abraçar essa cruz, mas quando nós compreendemos que a cruz ela não é estéril, quando nós compreendemos que a dor ela nunca é estéril, o nosso olhar para a dor, né? Se o nosso coração, ao se deparar com um determinado sofrimento, se o nosso coração desejar viver aquilo da melhor maneira possível, extrair bons frutos, sim, é o nosso caminho de salvação. Durante o período da pandemia, o Papa Francisco, numa das suas homilias, ele falou uma frase que marcou muito o meu coração. E certamente os meus pacientes já me ouviram, em algumas palestras eu também já falei sobre ela, que depois de uma crise ninguém sai igual. Ou a gente sai melhor ou a gente sai pior. Queiramos nós sair melhor desta crise que nós vivemos. E ele se referia ao tempo da pandemia, mas eu penso que essa frase se aplica a absolutamente todos os contextos da nossa vida. E aí a gente pode trocar a palavra crise por dor, crise por cruz. Depois de nenhuma dor, depois de nenhuma cruz, a gente não sai igual. Mas a gente pode sair pior. Queiramos nós sair melhor. E os processos de dor que eu fui vivendo na minha vida, com a perda do meu pai, com a perda de tantas pessoas queridas ao longo de 3 anos, foram sendo para mim esse convite. Milena, você está passando por esse sofrimento. E aí, como é que você quer sair dele? Você quer sair melhor ou pior? E é essa decisão diária de ser salva pela dor,
ser salva pela cruz, porque é um caminho em que a gente reconhece a nossa fraqueza. Esse é um caminho em que eu pude muitas vezes reconhecer a minha pequenez, reconhecer a minha diante da... Eu vou poder contar um pouquinho melhor sobre essa experiência, mas a sensação que eu mais experimentei diante da morte do meu pai foi a impotência. Ocupar este lugar de que eu não posso, eu não controlo, eu não dou conta. Eu pude assistir o último suspiro do meu pai e eu respirava mais forte num desejo de dar um pouco daquele ar para ele. E eu não posso. Essa impotência que é própria nossa. Uhum. Então, a dor nos convida a assumir o nosso lugar de humanidade. Sim. A dor nos convida a ocupar, né, o nosso lugar de seres frágeis. No entanto, mesmo diante da dor, do sofrimento, dotados de liberdade para escolher como nós vamos viver esse sofrimento. Perfeito. E essa frase, transformar a dor em amor, foi uma frase que me acompanhou durante todo esse processo. Poucos meses depois que meu pai tinha falecido, convidei uma amiga para fazer uma live. Ela tinha perdido a mãe dela um dia antes de eu perder o meu pai. E durante esse processo de luto, nós fomos trocando, né? Inclusive, um beijo, Cecília, se você estiver acompanhando essa live. A gente foi trocando um pouco e se fortalecendo, né? Eu fui encontrando na dor dela um sirineu e ela foi encontrando em mim um outro sirineu que ajudou a carregar essa cruz. E nós, poucos meses depois, fizemos uma live onde a gente compartilhou um pouco desse processo, né? De como é que estava sendo para nós essa decisão de transformar a dor em amor, justamente recuperando aquilo que você me perguntava, né? A cruz... Ela nos conduz à nossa salvação. A dor, ela é o que é. Mas a gente pode escolher, na nossa liberdade, fazer com que ela seja para nós um caminho de melhora. Perfeito. Um caminho de virtude, que seja um caminho de me tornar alguém melhor. Porque, como o Papa disse, ninguém sai igual depois de uma dor. Ninguém sai igual depois de se deparar com uma cruz, né? E isso a dor está na vida de todo mundo, né, Rafa? Se a gente for ver. Essa semana mesmo eu estava conversando com duas amigas e uma está passando por um probleminha pessoal e ela partilhava ali da dor dela e ela dizia, é impressionante como o corpo balança e a alma cresce. Sim. Né? Eu achei assim essa frase lindíssima. Sim. Porque você acha que é humana, né? Mas não tem como a gente, como você disse, a gente passar por uma dor e ficar do mesmo jeito, né? Até ela ainda está, né? nesse caminhar, né? Uhum. Mas ela já está vendo como realmente um chamado, né? Como é que eu vou passar por isso? Sim. Né? Como o Rafa começou falando, é um convite a alargar o coração. Sim. Né? Alargar o coração, porque não cabe mais. Você trouxe uma verdade, Milena, que eu não sei se vocês pegaram isso, mas isso é de uma profundidade, de uma beleza, que você diz assim, diante de uma dor, né, nós podemos sair melhor ou pior. Nós temos uma escolha. E a maioria das pessoas vivem as suas dores, as suas cruzes, como se elas não tivessem escolha alguma. Como se a única escolha fosse realmente sofrer. Uhum. Né? E elas passam por isso sem sair melhores, muitas vezes. Às vezes saem piores porque saem arrasadas na sua humanidade. E assim, existe uma liberdade, não é? O que é que você traz? Existe uma liberdade onde nós podemos escolher. A dor, ela é o que é, ela é o fato. Ela existe, ela está ali e vai doer. Mas eu posso transformar, não é que eu posso transformar aquilo, mas eu posso dar uma resposta diferente para aquilo ali. Sim. Né? E eu queria que você contasse, porque a morte do seu pai aconteceu há 3 anos atrás, você era muito mais jovem, né? Talvez muito mais inexperiente, não tinha o conhecimento, a formação, muitas vezes, que tem hoje, né? Estava, talvez, ali num período da sua vida espiritual, mas hoje em dia, com o tempo, a gente vai sempre crescendo e melhorando. Então, talvez tenha sido um impacto muito, muito maior do que é hoje, né? Sim.
Fala um pouco dessa escolha de sair dessa história melhor. Então, na quarta-feira de cinzas de 2021, meu pai foi hospitalizado, a princípio, para tomar um soro. E ali ele foi internado e não voltou mais para casa. Nesse processo de hospitalização, nós descobrimos que ele estava com câncer de fígado avançado, já em metástase, e que o nódulo era muito grande, não havia possibilidade de tratamento reparador. Então, desde o primeiro momento, meu pai entrou em cuidados paliativos. E o primeiro choque meu pai estava em casa, nós vivemos esse processo de festividade de final de ano, tudo bem, carnaval, ele já estava meio ruim, não estava conseguindo comer, e foi para o hospital tomar um soro. E aí vem o primeiro choque, meu pai vai ficar hospitalizado, e é grave. E o processo foi se decorrendo, meu pai passou 38 dias hospitalizado, e aí, dia após dia, esse processo de ir se deparando com uma nova notícia, com um procedimento novo que ele precisava fazer. Aos poucos, ele foi ficando acamado. Então, meu pai, aos 57 anos de idade, 58 anos de idade, um homem extremamente ativo, um homem assim, que trabalhava todos os dias, que estava ali, que resolvia tudo, que era super autônomo, arrimo de família, né, como se fala, e se vê de repente nessa situação de alguém totalmente dependente, né, fragilizado. Então, a primeira dor, as primeiras dores foram essas, de ir percebendo meu pai pouco a pouco perdendo a sua autonomia, perdendo a sua capacidade de falar. Então, meu pai ficou totalmente acamado, a ponto de, nos últimos dias, eu precisar trocar o meu pai, né? E essa experiência de lidar com a fragilidade, com a finitude. E talvez, se você que está nos escutando, se você já tiver passado pela experiência de ver alguém que você ama sofrendo, você sabe do que eu estou falando. Dói muito mais do que se a gente estivesse sofrendo, porque você quer aliviar o sofrimento daquela pessoa, você queria poder estar no lugar dela. E eu pedia muito a Deus isso, meu Deus, né? Alivia o sofrimento do meu pai e faz com que eu sofra, para que ele não passe por isso. Nós tínhamos uma relação sempre muito próxima, né? A minha família é sempre muito unida. Meu pai, eu sempre disse isso, o primeiro homem da minha vida, assim, uma referência, uma presença absoluta de amor, de carinho, de educação. E ver o meu pai sofrer naquela situação era muito difícil. Então, todo esse processo, as dores, né? Paulatinamente, a gente vai experimentando algumas dores. Eu costumava revezar com a minha mãe no hospital, e aí eu costumava ficar 2 dias e uma noite, e minha mãe ficava 2 noites e um dia. E a gente ia revezando. E perceber esse processo. Eu passei 40 dias praticamente e eu não via. Eu via a minha mãe no corredor do hospital. E toda a minha família foi totalmente mexida, né, por essa dinâmica. Então, todas essas são dores que a gente vai vivendo. Sim. São processos. E diante daquilo que estava ali, a minha escolha imediata, e aí eu não digo que foi uma coisa que eu ponderei ou que eu pensei. No dia que meu pai foi hospitalizado, no outro dia eu liguei para todos os meus pacientes, mandei mensagem e disse: eu estou interrompendo o meu trabalho por tempo indeterminado. Você gostaria de ser encaminhado para algum colega ou você gostaria de me aguardar? Então, a minha primeira decisão foi essa, de eu não posso mudar a situação, mas eu quero estar inteiramente disponível para aquilo que eu puder. Uhum. E aí vai se apresentando a nossa liberdade, né? Perfeito. De escolher, de dizer não, eu abro mão. Eu estava no melhor momento da minha carreira profissional. Eu tinha desenhado para janeiro de 2021 um planejamento profissional de que seria o ano da minha vida. E aí, em fevereiro, a realidade bate na porta e aí vem a liberdade. Sim. Eu escolhi amar. Estar totalmente à disposição do meu pai e da minha família. E muitas vezes era essa presença, né? De estar ali, de estar rezando com ele, de estar conversando, de estar à disposição, de estar alerta, de não dormir.
de passar a madrugada inteira fazendo massagem nos pés dele, porque ficaram com muita retenção de líquido, de passar a gaze na boca, porque ele, em determinado momento, não conseguia mais beber água, de ficar a madrugada inteira atenta àquele monte de fio que estava ali, do medicamento que acabava para o sangue não voltar. E aí toda a equipe falava isso. Nossa, vocês, eu e a minha mãe que ficávamos nos revezando, vocês são muito atentas, né? E era assim, era a liberdade de aliviar o sofrimento do meu pai. Sim. Nesse período, teve dias de que eu não comi absolutamente nada, eu não fui ao banheiro. Porque eu estava ali e eu tinha receio de, por exemplo, no intervalo que eu fosse no banheiro, o médico, o oncologista que eu acompanhava, chegasse no quarto e eu não estar lá. E teve um dia em específico que eu não consegui comer absolutamente nada. No início, meu pai ainda fazia refeição oral, depois ele foi perdendo, precisou fazer a sonda e depois ele colocou a sonda parietal, né, direta na veia. E ele dizia, coma, minha filha, coma logo, que era meio que assim, ele não podia comer, mas ele queria que eu comesse, né? Era como se assim, faça por mim. Né? Nas coisas pequenas, assim, de escutar meu pai dizer, ai, como eu tenho saudade de tomar um copo de água gelada. Porque ele não podia mais tomar água. Ele não conseguia engolir um gole de água. Sim. E então, as dores vão aí, né? E o que é que eu posso fazer? Essa liberdade da pequena coisa. Porque muitas vezes, quando a gente olha para uma situação de sofrimento, talvez o nosso olhar se volte para as coisas grandes. Perfeito. E a experiência da dor nos convida a olhar para o detalhe. É para aquela pequena coisa, assim. Para a pequenina, sabe? Que a gente vai tendo a liberdade de aliviar. E aí eu estou mesclando para contar um pouco da história e falar disso que você me pediu, porque eu acho que é o que dá sentido, sim, né? Ao meu processo de escolha, de como lidar com essa dor diante do sofrimento. Perfeito. E aí, esse foi um caminho que foi me transformando, por si só. Nessa disponibilidade, nesse desejo de fazer melhor, de estar ali, de estar inteira. E eu ia falando, né? Teve um dia específico que eu não consegui comer. E aí, a única coisa que eu consegui comer foi uma banana. Eu coloquei pra fora e eu passei o dia inteiro sem comer nada, assim. Só bebendo água. E ali, mas assim, numa felicidade imensa de poder estar com meu pai. Cuidando. Porque escolheu amar, ali, né? Quem ama, cuida. E por mais que tenha sido muito difícil vivenciar todos os processos, assim, eu digo que foi um privilégio. Um privilégio poder estar lá, sabe? Poder acompanhar, poder estar ali, poder chorar junto, poder conversar com o médico, poder tirar as dúvidas, poder ser essa figura de referência, de força para minha mãe e para os meus irmãos. Não que eu seja a forte, mas de estar junto deles, na nossa fraqueza e buscando forças todos juntos, né? Então, em cada momento, quando o meu pai pediu, eu quero me confessar, né? E aí eu saí rodando Natal inteira para encontrar um padre. E foi muito difícil, porque era pandemia. E meu pai, eu quero comungar, né? E não tinha ministro para levar a comunhão. E aí esse sacrifício, essa oferta, e a gente tá ali, né? E o plano negou o tratamento e a gente vai procurar advogado e entra. Então, em cada pequena decisão. Mas quando meu pai, de fato, né, no dia 24 de março, inclusive, eu não sei o dia que esse podcast vai ao ar, mas ontem, hoje é dia 25 de março, meu pai estaria completando hoje 61 anos de idade. E ontem, dia 24 de março, fez 3 anos que ele faleceu. E no dia 24 de março de 2021, quando ele deu o seu último suspiro, é uma nova porta que se abre. De lidar com a dor, com a ausência, com a saudade. Eu pensei em desistir da psicologia, vocês já sabem dessa história, porque o meu pai sempre foi o meu grande incentivador. E eu pensava, eu não vou conseguir lidar novamente com a dor das outras pessoas, porque é muito difícil. Eu agora experimentei esse lugar de dor. Sim. Mas foi exatamente por ter experimentado esse lugar de dor, depois que a minha estava minimamente sarada, que eu consegui voltar. Perfeito. Porque eu compreendo esse lugar de dor de outra maneira.
E eu sempre falo que o meu trabalho, que aquilo que eu faço, não é simplesmente teoria ou técnica de algo que eu li, de algo que eu estudei. Você já esteve lá, né? Mas é vida vivida. Eu já estive lá, eu já experimentei. Milena, eu achei muito interessante porque você falou que o seu pai teve um momento que queria se confessar, queria comungar, né? E a gente está na Semana Santa agora, né? A gente começou ontem a Semana Santa. E você e sua família sempre teve esse lado espiritual? Porque a gente vê, Rafa, muitas pessoas que passam por uma realidade dessa e fica muito desesperada, né? Como se realmente não visse uma luz no fim do túnel. E aí, você contando essa história pra gente, dando esse seu testemunho, a gente vê uma dor, a gente sente uma dor, mas existe uma esperança, né? Então, assim, vocês... Essa é a palavra. Você pontua realmente a questão da fé, da espiritualidade? Sim, sem dúvida alguma. A nossa fé, a nossa espiritualidade foi o grande pilar que nos sustentou. Nós somos uma família tradicionalmente católica, durante muitos anos católicos de IBGE, até que em determinado momento, graças a Deus, nós começamos a compreender melhor o que de fato é a vida em Deus. Espiritual. A vida espiritual, a riqueza, né? Os tesouros que Deus nos apresenta através desse cultivo da espiritualidade. E começamos a ter uma vida mais presente, né? Além da missa dominical, alguns momentos de oração em família, mas a fé, de um modo geral, ela sempre fez parte da história da minha família. Minha avó era uma mulher muito devota de Nossa Senhora, uma mulher amante da igreja, muito serva, né? Uma mulher que viveu para servir, né? E a mãe do meu pai, no caso. E essa raiz de fé vem muito da minha família paterna, né? Da minha avó paterna. E, sem dúvida alguma, a fé foi um grande pilar que nos sustentou. Porque a fé nos dá a esperança na vida eterna. E justamente aproveitando essa temática da Semana Santa, nós que somos cristãos, e aí eu falo com muita liberdade desse lugar, da minha fé, da minha experiência, nós sabemos que a dor, a morte, elas não têm a última palavra sobre a nossa vida. Exatamente. Elas acontecem, mas elas não têm a última palavra. E justamente por causa da esperança, que é própria daqueles que têm fé. E tendo fé, nós sabemos que a última palavra é a vida eterna, é a ressurreição. Então, diante de todo o processo de dor, de sofrimento, eu posso hoje olhar para trás e ver uma condição de Deus, e ver uma presença de Deus, e ver um cuidado de Deus. Em nenhum momento nós experimentamos desespero, em nenhum momento nós experimentamos uma perda da fé. Muito pelo contrário, em todos os momentos nós experimentamos um profundo consolo e um cuidado de Deus. Que lindo. A minha família tem essa raiz católica, e aí nós fizemos, uma das minhas primas propôs a gente fazer um momento de intercessão pelo meu pai, e reuniu toda a minha família materna e paterna na igreja diante de Jesus Eucarístico para um momento de oração e de intercessão. E naquele momento minha mãe estava no hospital com ele, eu estava na igreja, e eu pedia muito a Deus uma cura, né? Eu dizia: Senhor, eu acredito que tu tens poder para curar o meu pai. Sim. Realiza esse milagre se essa for a tua vontade. E eu pedia isso a Deus de modo insistente. E naquele dia, Deus me disse que não ia realizar a cura do meu pai, mas ele me prometeu consolo. Que lindo. E eu saí dali sabendo que meu pai não voltaria para casa, porque Deus tinha me falado. Mas sabendo também que ele era fiel e que ele nos consolaria. E foi exatamente isso que nós experimentamos, o consolo. E faz parte, a gente sente, a gente chora. E até hoje, né? Ontem na missa de 3 anos... Por muitas vezes eu me emocionei lembrando do meu pai. A saudade. Porque, né? A saudade faz parte. A dor é muito real. ela não é uma ideia, não é uma fantasia, ela existe. Mas, e aí quando você falava, Rafa, que muitas vezes, diante do sofrimento, a gente percebe que as pessoas saem pior, eu percebo do lugar de quem viveu grandes dores, e aí depois de ter perdido meu pai, eu perdi a minha avó,
o meu esposo perdeu o avô e a avó, perdi uma tia muito querida, perdi recentemente, há 10 dias atrás, uma grande amiga. Então, foram muitos processos de dor, né? Nesses 3 anos, eu perdi incontáveis pessoas. Meu primo foi assassinado, teve uma outra prima que faleceu, enfim. Muitas dores que vão nos atravessando. Mas, muitas vezes eu percebo que a gente sofre muito ou que a gente fica pior depois de uma dor por 2 pontos. Primeiro, porque a gente fica tentando fugir, muitas vezes. Sim. Né? Fugir, e aí eu não quero... Eu quero que passe logo. E a dor tem o processo dela para passar. Ela não respeita o nosso tempo, digamos assim. Ela tem um tempo próprio para que a gente possa ultrapassar. E um segundo ponto que me parece ser muito importante nesse caminho, que muitas vezes aprisiona as pessoas, é de que elas se fecham na dor. Como se a vida fosse a dor. E a vida não é a dor. A dor é parte da vida. Então, quando eu olho para trás e eu vejo, assim, quantas coisas maravilhosas eu vivi com meu pai, quantas lembranças incríveis eu tenho com a minha avó, quantas experiências maravilhosas eu vivi com a minha tia Fatinha ou com Ninha. E eu, hoje, desse lugar de quem já viveu essa dor de perder essas pessoas, eu diria, meu Deus, eu digo, se fosse para ter conhecido essas pessoas e elas deixarem essas marcas que elas deixaram na minha vida, 1000 vezes, 10 mil, 1 milhão de vezes eu preferia sentir essa dor. Porque é muito melhor ter a dor, viver a dor de quem experimentou uma relação forte, firme, sim, saudável, de quem amou, do que fugir da dor e não ter amado. Todo o processo da dor da perda do meu pai, e eu sofri muito e até hoje sofro ainda em algumas circunstâncias, né? Poxa, como eu queria ter tido a oportunidade de ter a presença do meu pai no meu noivado, de ter subido ao altar segurando a mão dele. Quantas coisas eu gostaria de poder compartilhar, de receber o meu pai para um almoço de final de semana na minha casa, mas a dor não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra. E aí é esse olhar de esperança que vai regendo e conduzindo as coisas. E eu olho para trás e digo, meu Deus, muito obrigada, porque eu sei qual é a dor de ter perdido um pai. Porque eu só sei essa dor porque eu tive um pai. Que lindo. Se eu não tivesse tido um pai presente, se eu não tivesse tido esse pai que foi a figura que foi na minha vida, eu não saberia o que é essa dor. E eu prefiro 1 milhão de vezes sentir essa dor do que não saber o que é ter um pai. Né? E aí, diante disso tudo, se apresenta a nossa liberdade. Isso tudo para falar do que você tinha me perguntado. Mas você trouxe 2 pontos aí fundamentais, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre ele. Você disse uma coisa muito primorosa, né? Que assim, olha, nós não estamos sozinhos na dor. E eu acho que a desesperança, o desespero, a frustração, disso, né? Ela acontece muito mais quando nós achamos que eu estou passando por aquela dor sozinha. Isso. Né? Mas veja só, o seu pai estava lá sofrendo e você, ao seu modo, estava sofrendo junto com ele. Né? E sua mãe estava sofrendo, enfim, tinha várias outras pessoas também sofrendo. Então, ele não estava sofrendo sozinho, né? E todos vocês estavam sendo consolados em alguma medida. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que elas estão sozinhas nessa dor, né? E isso traz um fechamento, uma tristeza, uma desesperança, porque é como se ninguém me visse, é como se ninguém me olhasse. E eu lembro muito eu acho que é Santa Teresa d'Ávila. Ela fala que Jesus tem poucos amigos. Porque as brincadeiras dele é meio pesada. Tem hora que é pesada. Então, ela lá numa altura, fazendo uma viagem, ela cai de um burrinho e fala, sim, assim, é assim que o senhor trata os seus amigos, seus melhores amigos? Está explicado porque tem tão poucos. Ela está explicado porque tem tão poucos, né? E sim, né, ele fala assim, os meus amigos são provados na dor, né, porque nós somos esse sirineu que
que carrega a cruz. E veja, até neste momento, Sim. teve alguém para estar ali ao lado de Jesus que nos representa. Se ele não esteve só, por que nós estaríamos, né, diante da dor? Sim. E fala um pouco, Milena, da importância dessas pessoas que estão ao nosso lado para carregar a cruz com a gente, né? Você carregou junto com teu pai, mas outras pessoas carregaram junto com você e assim vai, numa corrente sem fim. Sim. Só que muitas vezes a gente nem percebe. A gente está tão mergulhado na nossa dor que a gente acha que está carregando a cruz sozinho. E Sim. é claro que isso dá um peso muito maior. Dá um peso muito maior. Muito dessa visão de que eu estou sozinha também vem da perda da esperança. Sim. Né? Porque mesmo nos momentos em que efetivamente eu estiver sozinha, eu estiver apartada, se eu tenho a fé e a esperança, eu sei que eu não estou sozinha. Exato. Então, nesse momento, olhando pela ótica da espiritualidade, nós tínhamos a presença consoladora e intercessora de Nossa Senhora conosco. E do próprio anjo da guarda, do próprio anjo da guarda, do próprio Jesus, porque meu pai foi hospitalizado na quarta-feira de cinzas. E foi muito significativo viver esse caminho de quaresma. Então, nós adentramos a quaresma e aí eu ia dizendo para o Senhor, né? Senhor, tu me chamas agora a estar contigo no deserto. E, de fato, nós atravessamos o deserto, mas nós atravessamos o deserto com Ele. E uns com os outros, né? Podendo ser esse sirineu, esse consolo para o meu pai, para minha mãe, e ele sendo para mim também, né? Para os meus irmãos. A presença do Johnson, que é meu esposo, na época era meu namorado, a presença silenciosa, aquela presença que me deu o espaço que eu precisava. Né? Nós passamos 40 dias praticamente sem nos falar direito. Mas eu sabia que ele estava à disposição. Né? São José, né? O homem silencioso. O homem silencioso. Num dia em que eu precisei de algo para levar no hospital e minha família morando em Seramirim não conseguia chegar a Natal rápido, eu liguei para ele prontamente, ele estava lá. Esse consolo que nós fomos experimentando nos profissionais, com um olhar extremamente atento, amoroso. Eu sei que nem todo mundo experimenta isso, eu sei que nem todo mundo tem essa graça de ter esse olhar atento e generoso dos profissionais da saúde por tantas demandas que eles também, tantas dores que eles também carregam, mas não foi a nossa experiência. Nós tivemos uma grande assistência e os profissionais foram excepcionais. Então, tudo isso vai nos ajudando. Tantas pessoas que de longe mandavam as suas mensagens que eu nem conseguia ver, né? Estou em oração por vocês, né? Estão precisando de alguma coisa, contem conosco. Então, essa presença. E tem amigos que são de festa, tem amigos que são da farra, tem amigos que são do oba-oba e tem amigos de cruz. Tem amigos de cruz. E eu penso que as nossas amizades, elas também são provadas na hora da cruz. Nessa disponibilidade de estar conosco ao lado da cruz. E aí, esse momento que Jesus viveu, né? Ele tinha 12, ao final ficaram ao pé da cruz. Né? Nossa Senhora, Madalena e João. 3. Então, tem amigo que, ao seu modo, estar conosco na ausência. Né? Talvez porque a pessoa não consiga estar presente, cada um tem a sua realidade, as suas circunstâncias. Talvez porque toque em feridas que são muito pessoais, que a pessoa não consegue estar ali. Mas é essencial a gente poder olhar para o lado. E no velório do meu pai, eu olhava para as pessoas e eu não conseguia dizer nada. E as pessoas ficavam assim, eu não consigo dizer nada, mas não precisa, é a presença. É a presença. E nós tivemos essa graça, né, de ter a presença e aquele olhar das pessoas que dizia assim, eu tô aqui. Eu sinto muito. Estamos unidos, né? E essa presença de Jesus, essa presença dos nossos amigos intercessores do céu, ela é essencial, mas também é importantíssima a nossa presença, como a figura do Sirineu, né? Dos nossos amigos. E aí, depois dessa experiência que eu vivi, hoje eu busco estar muito mais atenta. É aí onde entra de novo a liberdade. Ao saber de alguém que está passando por uma situação difícil, de ir lá,
de mandar uma mensagem, oi fulano, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? De me colocar à disposição, porque um dia eu fui consolada, porque um dia teve alguém que carregou a cruz junto comigo. Perfeito. E essa presença, de fato, ela é fantástica. Enquanto você estava falando disso, eu estava lembrando, né? Quantas pessoas experimentam esse fechamento e se dizem solitárias e sozinhas, mas o quanto elas fecharam a porta para que alguém pudesse ajudar, para que alguém pudesse estar próximo, né? Sim. Se eu quero ter pessoas ao meu lado, eu preciso abrir uma porta. Eu preciso também querer estar ao lado das pessoas. A questão da liberdade mesmo. Porque muitas vezes eu quero que as pessoas estejam do meu lado, mas eu não quero estar do lado de ninguém. E aí, nessas horas de extremo sofrimento, de extrema dor, de extrema solidão, aí realmente só fica quem ama. O exemplo foi belíssimo. Na cruz de Cristo ficaram 3. Agora, Rafa, você falando isso, eu lembrei daquela imagem que eu acho belíssima, que é Jesus que bate a porta. Né? Se a gente for ver, não tem maçaneta no lado de fora, só tem no lado de dentro. Né? Então, é a questão da liberdade mesmo, que a gente tem que abrir a porta, né? Para a gente acolher quem está lá fora e permitir o que está lá fora, né? A gente não tem como obrigar as pessoas a se disporem, né? A nos ajudar, mas a gente pode facilitar o processo, abra, né? Abra, para que as pessoas se aproximem de nós. E tem um outro ponto ainda sobre isso que me parece ser importante, é de entender que as pessoas não têm a obrigação de nos consolar, de estar conosco. Porque muitas vezes, quando nós estamos nesse momento, e é claro que o nosso coração humano, a gente deseja essa presença. Mas nem sempre a gente vai encontrar isso. As decepções e as frustrações, elas também acontecem. Nem sempre as pessoas vão estar disponíveis para nós, nem sempre as pessoas vão se dispor como a gente gostaria ou como a gente imagina que seria importante. E aí cabe a nós, né, lidar com mais essa dor, que muitas vezes é ter que lidar com uma dor. E aí, esse exemplo da Semana Santa, ele é fantástico, porque Jesus estava ali carregando a cruz e Pedro negou. Ou seja, tem meu amigo fala que não me conhece, meu amigo não está perto de mim, né? Meu amigo me rejeita. Sim. E como que eu lido com isso? É difícil, eu não tô romantizando, dizendo que é gostoso ou que é fácil. É difícil lidar com isso, mas é humano também. E aí, como a gente vai lidar com isso, é que é um processo difícil. E eu vivi também essa experiência de ser muito consolada, mas eu também vivi muitas experiências de rejeição. De ser rejeitada. Ou de um certo afastamento, de um certo isolamento. Sobretudo de pessoas que eu considerava que eram muito próximas. E eu falo de amigos de cruz porque eu encontrei presença e consolo em algumas pessoas que não eram minhas amigas íntimas. E pessoas íntimas de mim, das quais eu esperava essa presença e esse consolo, elas não estavam do meu lado. Né? E aí, pós esse período, e agora, o que é que eu faço? Né? Eu vou romper esses vínculos ou eu vou escolher ter uma postura diferente de ser para aquela pessoa, no momento da dor dela, essa presença e esse consolo? E isso não é fácil. Não. Ninguém aqui... E o objetivo de estar até compartilhando essa experiência com as pessoas não é de romantizar a dor e falar assim, é gostoso, é fácil. Nada disso. Né? É possível. É de outra ordem essa conversa. É dizer assim, é possível viver esse processo. Né? Não parar na dor. E uma das grandes ferramentas que tem me ajudado a viver esse processo, que entra também nessa questão de ser sirineu, mas de um outro modo, é contar essa história. Sim. E eu tenho descoberto, ao longo desses 3 anos, aquilo que está lá na bio do meu Instagram, de que a minha maior riqueza é a minha história. E a cada vez que eu conto essa história, eu dou a possibilidade da outra pessoa conhecer um pouquinho de quem eu sou, perceber que é possível atravessar essas dores
tirar algo positivo de tudo isso, porque a Milena de 2024 é infinitamente melhor do que a Milena de 2021. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, porque também a cada vez que eu conto, eu honro a memória do meu pai. Eu atualizo a nossa história. Eu trago novos aprendizados. A cada vez que eu conto, eu dou a possibilidade de pessoas que não tiveram o privilégio de conviver com ele, de conhecer um pouquinho dele. Perfeito. Então... Mantém eterno. Mantém eterno. Eu eternizo essa história por meio das minhas palavras. E isso é também ser consolo para o outro. Para outras pessoas que estão vivendo processos de dor. Então, talvez se você tenha perdido alguém que você ama, e esse processo dói, e dói mesmo. E a gente chora e a gente se entristece. Mas, a cada vez que a gente conta, porque às vezes a gente faz isso também, coloca a dor embaixo do tapete. Isso. E não toca, não, mas a cada vez que a gente toca, aquilo dali é como um rio de água viva, que vai gerando cura dentro do nosso coração. Então, fale, né? Santo Agostinho tem uma oração belíssima que ele fala, converse comigo como se eu ainda estivesse aí, afinal de contas eu estou do outro lado do caminho, e é exatamente isso. Que lindo, né, minha gente? Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal. E, Milena, você tocou num ponto interessante que, dentro da psicologia, né, nós como psicólogos aqui, Mari, terapeuta, a gente escuta muito falar disso e eu tenho uma certa birra com essa palavra, a verdade é esta, né, que é o tal do ressignificar. E as pessoas, não, mas o que você quer dizer é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, vamos parar aqui. Né? Que assim, vamos ressignificar essa história, vamos ressignificar a dor. Gente, a história e a dor, ela é o que é. Ela é aquilo ali e pronto. Né? O que acontece é que eu posso olhar para aquilo e olhar de uma outra perspectiva. Eu não vou ressignificar a história, não vou dar um novo significado, porque o significado está dado. É uma história de dor e sofrimento. Mas, dentro dessa história de dor e sofrimento, existe uma beleza, né? Então, assim, só para a gente falar um pouco sobre isso, né? Não é que com o passar do tempo ou com os anos de terapia, de análise, do que seja, você vai ter que aprender você tem que ressignificar a tua história. Não é? Não, filha. Você só tem que aprender a contar a sua história. Você só tem que aprender a contar a tua história. Porque é a forma como você olha para ela que modifica tudo. Quando a gente olha com esperança, a gente tem uma história belíssima, começa um testemunho vivo, né? Mas quando a gente olha para essa história e só enxerga dor, sofrimento, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que faz 15, 20 anos que viveram um episódio doloroso, seja de qual ordem for, e elas continuam aprisionadas completamente. E a história da pessoa gira em torno daquilo, né? Então, não consegue nem conversar de novo, contar a mesma história. Não é porque não é ressignificar, você vai contar a realidade. Né? Exatamente. Esse atribuir um novo sentido, né? As coisas. Eu acho que é exatamente quando você fala do olhar, né? É lançar um novo olhar para esta história que é a minha. E aprender a contar a minha história do jeito certo. Porque muitas vezes a gente começa a contar a nossa história do ponto de vista de vítima. A gente começa a contar a nossa história do ponto de vista de que eu sou um carrasco, né? Deturpa, não conta e a gente deturpa. Real. Então, contar a minha história do jeito que ela é. Contar a minha história de verdade. Né? Isso tem que ver com um processo de autoconhecimento. Né? Quanto de amadurecimento. mais eu me conheço, melhor eu conto a minha história. Sim. E quanto mais eu conto a minha história, melhor eu conto a minha história. Então, com o tempo, a sua história vai ficar cada vez melhor. E nós estaremos aqui para ver isso, Amém. Hein, Brasil? E é interessante, Rafa, porque pensando, aproveitando que você trouxe, né, para a mesa a psicologia, a gente estava aqui falando sobre essa visão espiritual, né, da religião, aproveitando essa temática da Semana Santa, e nós sabemos que pela teologia, a partir do momento em que o pecado entra na história da humanidade,
existe ali a perda dos dons preternaturais, então o homem que antes não sofria passa a sofrer. Essa é uma visão teológica. Mas a gente não precisa necessariamente olhar pela perspectiva da teologia para compreender que o sofrimento é uma condição humana. Já diria a filosofia heideggeriana, que é a minha formação de base, né? Um filósofo ateu. E aí ele olha para o homem e ele constata essa realidade, que o sofrimento é uma realidade ontológica do homem, ou seja, faz parte do ser do homem. Dito de outro modo, não dá para fugir da dor. A gente vai enfrentar inúmeras dores ao longo da nossa vida. Tem dores que são muito pequenas, que são muito irrelevantes, mas tem dores que são absurdamente dilacerantes. E aí, como é que você vai lidar com essa dor? Essa é a questão. Seja por uma ótica da teologia, seja por uma ótica da filosofia, ou da ciência, ou de qualquer outra base teórica que a gente possa colocar. O que eu estou trazendo é, na minha experiência, dominar teorias e técnicas não deu conta dessa dor. A fé e a experiência com Deus foi o que, de fato, me fez atravessar e viver esse caminho de transformar a dor em amor. Mas a condição de sofrimento, ela faz parte da nossa existência. Já diria o próprio Heidegger de que é a finitude que traz para nós, que apresenta para nós essa possibilidade do sofrimento. É exatamente porque o homem morre. Isso. E essa é a nossa grande questão que produz, entre aspas, todos os sofrimentos. As nossas neuroses, né? As nossas dificuldades de lidar com o tempo, com o espaço e com relacionamentos e etc. Perfeito. Todos os existenciais que sejam possíveis. Mas as teorias e as técnicas não dão conta. É isso. A psicologia consegue identificar a fonte do sofrimento e explicar, mas não consegue trazer técnicas e teorias que deem conta de nos ajudar a passar por esse sofrimento e por essa finitude de uma forma esperançosa. Sim. Né? E nós só vamos encontrar isso na fé. Então, quando a gente fala aqui do cuidado de procurar profissionais, do cuidado de você saber o que você está fazendo naquela terapia, é isso. Porque muitas coisas, as técnicas e as teorias não vão conseguir abarcar. Alguns sofrimentos só vão se sanar com outro tipo de terapia. Que é essa terapia do amor. Exatamente. Da esperança. Né? Exatamente. A terapêutica da esperança. É ver a pessoa no todo, né? Isso. A terapêutica da esperança. E foi essa terapêutica, mesmo fora de um set terapêutico, que eu experimentei. E foi ela que me permitiu atravessar. E foi ela que permitiu inúmeras outras pessoas que eu já vi passarem por esse mesmo processo. Enquanto não tem esperança, não dá para atravessar. Não dá. A pessoa que me disser que consegue transformar a dor em amor sem esperança, ela precisa me provar como é que ela faz isso, porque eu não conheço. E, sinceramente, eu não conheço ninguém que viva esse caminho. Mas um toque de esperança faz as coisas tomarem uma outra conotação. E a vida vai se desenrolando com as suas limitações próprias, né? Com as suas quedas, com as suas dificuldades. Muitas vezes passei por processos de sofrimento intenso, de desenvolver ali, de fato, de viver esse momento de ficar um pouco mais fechada e de precisar reorganizar tudo dentro de mim, e como é a vida agora e a rotina. Enfim, eu tinha passado 6 anos morando fora, morando sozinha. Na época da pandemia, eu voltei para a casa dos meus pais. Passei 1 ano convivendo intensamente com meu pai. E agora, eu já não tinha mais o hábito de conviver com ele por 6 anos. E agora eu convivi durante 1 ano inteiro. E como é que eu me acostumo de novo a estar na casa dele sem a presença dele? Então, é um processo que nos desloca. Emocionalmente, fisicamente, psiquicamente. Mas que é possível de ser vivido. Sim. Você fala nessa assim, ótica de esperança. Ao longo da tua fala, você falou que a dor ela tem o tempo dela. Né? E o quanto que no nosso afã de fazer passar a dor,
nós queremos apressar as coisas. E isso faz doer ainda mais. Tem que saborear. Tem dor que a gente precisa saborear. Degustar, quase. Assim, deixa eu sentir. Deixa eu viver. A gente tem uma sociedade atualmente, toda uma mentalidade de anestesia, de medicalização do sofrimento. Perfeito. Então, a gente quer recorrer a vias fáceis. Não, tem dores que a gente precisa degustar. E sentir ela arranhar na garganta para poder engolir. O gosto amargo. Tem que ser assim. Né? E aí a gente olha o exemplo, voltando para a Semana Santa, né? O processo de subida, e aí tá lá no sofrimento o crucificado, e aí tem aquela esponja, e ele precisou degustar aquela dor. E a gente não quer viver esse processo. E se diz cristão. Toma! Esse é o... essa. Para mim, não se revira aí, essa foi uma tomada de consciência, assim, que eu dizia, meu Deus, mas por que nós? E aí depois, por que não eu? Sim. Eu sou cristã, como é que eu quero me dizer cristã e não quero passar pelo sofrimento? Eu tenho que aprender, sendo cristã, a minha resposta precisa ser diferente. Eu preciso ser aquela que abraça o sofrimento e quer viver como Cristo viveu. É uma mudança de perspectiva, porque muitas vezes assim, não, agora eu perdi a fé, eu não acredito mais em Deus porque eu estou sofrendo. Meu amor, é exatamente nesse momento que você tem a oportunidade de se configurar ao Cristo que você diz seguir. Que eu digo seguir. E aí, a nossa visão, ela precisa ser... Aí, volta para o nosso olhar. É o alecrim dourado, que não pode sofrer. Então, é condição humana, todos os homens sofrem. Cristo sofreu, eu sou cristã, mas eu não posso sofrer. Claro, tem dores que são dilacerantes. E que a gente, de fato, não quer sofrer. Mas se elas se apresentam a nós, e aí? Essa é a nossa questão. Como é que eu respondo aos sofrimentos inevitáveis da vida? Porque os evitáveis, obviamente, a gente evita. Ou pelo menos deveria querer evitar, né? Sim, também tem isso. Então, de fato, o nosso olhar. Para onde está direcionado o nosso olhar? É para a esperança. Porque, às vezes, a gente também celebra uma fé que é do crucificado. Só. É isso. E a nossa fé, ela não é de um crucificado que permanece lá. É de um crucificado que faz a sua Páscoa. Que passa pela cruz. E que ressuscita. E que nos dá uma vida nova. Então, se ele passa pela cruz, eu também posso passar. Os coitadinhos é que ficam, que param na cruz, né? Já parou? Faz uma recapitulação aí e vê. São os coitadinhos, aqueles mais... Ai, meu Deus, como eu sofro, como a vida é difícil, como isso, como aquilo. Quando você vai ver, são essas pessoas que pararam ali no sofrimento. E, às vezes, nem é um sofrimento dilacerante, né? Então, os coitadinhos, eles se refestelam ali Porque se a gente for ver, né, a própria Semana Santa, a morte, ela teve um significado, né? Foi preciso Jesus passar por tudo que ele passou. É parte do processo. É parte do processo. Ele teve que viver daquele jeito para que ele ressuscitasse, né? Então, assim, que a gente realmente... do caminho, né, que a gente vive. Que a gente entenda. Pascal, que a vida cristã é uma vida pascal. Não para na morte, passagem. isso. Me conta um pouco como foi, depois que toda a tempestade passou, que a dor se acalmou mais, como foi que você foi levando a tua vida, vivendo, e hoje, né, você partilhou aqui conosco já no começo, ontem fez 3 anos da morte do teu pai, a dor, ela está mais acentuada, vamos dizer, ela tomou mais um lugar, né, ela tem mais um espaço, mas conta um pouco como é, assim, quando a gente vê o sol nascendo, né? E diz, poxa, a vida, a esperança, nem tudo é trevas, né, nem tudo é dor. Você comparando com a missa de 1 ano, a missa de 2 anos. Sem dúvida, sim. O lugar que toma é diferente, mas eu diria que tem uma coisa que permanece. A esperança na vida eterna. Sim. E aí todas as postagens que eu faço, e eu gosto de falar sobre
sobre o meu pai, eu gosto de falar sobre as pessoas que eu amo e que partiram. Uma coisa que é comum é, nós cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Isso não muda em qualquer uma dessas datas. Mas, sem dúvida, é um processo que, aos poucos, ele vai se reorganizando e cada coisa vai ocupando o seu lugar. Demorou um caminho, assim, alguns meses no início. Então, as primeiras vezes que a gente estava fazendo... As primeiras vezes de tudo é mais difícil. Então, o primeiro Natal... Ele faleceu em março, então o primeiro aniversário dos meus irmãos, que a gente sempre teve o hábito de, pelo menos, jantar todo mundo junto. Primeiro aniversário da minha mãe, o meu, primeiro Natal, primeiro dia dos pais, primeiro dia de finados. E aí, no final do ano, em dezembro, dia 3 de dezembro, a minha avó faleceu, a mãe dele. Então, foram poucos meses entre um e outro. Então, o primeiro de tudo é mais difícil. Mas eu diria assim que um grande recurso desde sempre foi contar essa história. Então, falar sobre isso, conversar sobre o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, a gente tá sentado à mesa, poxa, como ele faz falta. E a gente tá ali lembrando dos momentos em que a gente... Não esconder. Não varrer. E aí a gente tá conversando... Afinal de contas, está todo mundo sentindo, sabe? Às vezes só não tem coragem de falar. Só não tem coragem de falar. E aí alguém fala e o outro chora e lembra de uma coisa. E no início era muito mais doloroso, mas daqui a pouco a gente começa a lembrar também das boas lições. A gente começa a dar risada daquelas histórias engraçadas. E aí um processo. Eu gosto muito de escrever. E eu tenho esse hábito de escrever coisas pessoais. E no meu Instagram eu escrevi vários, sobretudo no meu Instagram pessoal. Era a maneira de colocar para fora, de dizer para o mundo um pouco daquela dor que eu estava sentindo. Textos muito bonitos, modéstia à parte, porque foram escritos com coração. Sim. Mas eu também escrevi várias cartas para o meu pai, contando para ele coisas que eu gostaria de compartilhar. Que lindo. Por exemplo, quando eu noivei, dos preparativos para o nosso casamento, de como eu gostaria que ele estivesse participando. O meu pai esteve presente em cada detalhe do meu casamento. Eu entrei com minha mãe segurando uma foto dele. Na decoração do casamento tinham fotos da nossa família. Porque essa foi a maneira que eu encontrei de fazer presente. E foi uma festa muito... No meu casamento foi uma festa muito alegre, muito feliz, como ele era. Isso. Então, ele não estava ali fisicamente, mas em cada lugar que você olhava, dava para sentir a presença dele, sabe? A alegria dele. Então, essa foi a maneira. Vocês tiveram... eu tive o prazer de ter vocês no meu aniversário, né, do ano passado, e vocês puderam ver. Sim. Eu faço questão de trazer a presença do meu pai para todos os momentos. Aquela festa de aniversário foi... também a maneira com que eu decidi fazer foi também uma maneira de trazer a vida dele. Né? Que lindo. Então, foi assim que as coisas foram se aquietando, se acalmando, cada um a seu modo. Então, a gente tem um grupo da família, às vezes está ali procurando alguma foto, um vídeo, a gente manda e fala sobre alguma coisa. Como é rico e bacana você falar isso, né? Porque eu acho que você trabalha também, eu já trabalhei um pouco com o luto, já estudei bastante sobre isso e as maiores fontes de sofrimento é a negação. A negação, né? Exato. E quando você traz essa história de que você tenta o tempo todo tornar o teu pai presente, porque ele está presente em você, sim. Né? E esconder isso é muito custoso e muito duro e causaria dor. E neurotiza também. Exatamente. Isso acabou sendo um recurso belíssimo. E é isso que deveria acontecer para todo mundo, né? As pessoas tornarem aquela pessoa presente. Ainda que doa, ainda que me faça chorar, ainda que... Vai ter um dia que você vai mais rir do que chorar. Sim. Né? Vai ter um dia que você vai... E tá tudo bem chorar, às vezes, também. Vai mais sentir saudades do que, sei lá, reclamar. E é assim. Mas precisa tornar presente. Né? Exatamente. Que bacana. Isso é tão bacana, né? Um dia você me mostrou também no grupo do WhatsApp da família. Aí uma fala dele, né? Ou seja, eu não o conheci, mas a voz dele eu já conheço, né? Então, assim... Os áudios de WhatsApp. Os áudios. Não é uma coisa, assim,
muito gostoso de se ouvir. Então, assim, por que não compartilhar? Ainda se tem, né, como, se tem condições. Esse é um ponto interessante, eu acho que facilitou muito trazer a presença do meu pai, a gente fala muito sobre ele, porque falar sobre morte nunca foi uma coisa, um tabu dentro da minha casa. Inclusive, ele trazia muito esse tema. Ele falava, eu tenho que ensinar vocês a trabalhar, a se virar de pequeno, porque eu não sei o dia que eu pego descendo. E se eu for muito... E vocês ficarem muito jovens, vocês precisam saber se virar. Direto, viu? E aí, ele falava sobre isso, né? E às vezes eu ficava, ai, pai, não para com isso. Desde que eu era muito pequena, ele falava isso. Vira essa boca pra lá, não sei o que, isso não vai acontecer. Ele dizia, minha filha, eu não sei. E ele tinha uma certa convicção de que morreria cedo. Então, ele nos preparou e ele falava sobre isso. Ele falava assim, eu quero que vocês aprendam a se virar. Então, todas as questões da empresa, movimentação bancária, meu irmão fazia tudo, porque trabalhava junto, mas também por causa dessa preocupação que ele tinha de dizer assim, eu quero que vocês sejam criados para o mundo. Então, a gente falava muitas vezes sobre finitude, a gente falava sobre morte, a gente falava das pessoas que a gente perdeu. E ele era a pessoa que dizia, nos momentos de festa, mas rapaz, fulano de tal, ciclano, ó, que morreram, na hora da festa ninguém lembra. Eles são esquecidos. Mas o meu pai era aquele que lembrava sempre. Sim. E então, ele era essa pessoa que trazia. E eu compreendo que a gente teve esse grande facilitador, que foi a própria vida dele. Sim. Trazer. E eu deixo isso também como uma recomendação. Um recurso importante, né? De não deixar para falar, por exemplo, sobre morte quando acontece. Da gente se aproximar dessa possibilidade, na medida do que é possível, no nosso cotidiano. Porque aí a gente lida melhor. A gente lida melhor com a perda. Sem dúvida alguma, isso fez toda a diferença. Então, a gente tem essa possibilidade de conversar melhor sobre isso, da gente conversar, de falar. Então, assim, é impossível para mim estar num momento de festa com a família e não lembrar dele. Porque ele é aquela pessoa que sempre lembrava de quem não estava. E hoje ele está sendo lembrado. Né? Que ele preparou. Então, são alguns recursos que a gente vai utilizando e que fizeram para mim toda a diferença. Perfeito. Gente, então vejam, nós estamos falando de algo tão delicado, né? Algo que é tão caro ao seu coração, à história da sua família. E eu tenho certeza que vocês todos estão aí muito atentos e com o coração aquecido, que não é pesado, que não é dolorido. É assim, olha, a gente consegue sentir a dor, possível, né? Mas a gente percebe que há alegria, há esperança. Sim. Então, você passou isso com muita leveza, com muito cuidado. Isso é muito bacana, é muito bom conviver com você. Obrigada. É uma fofa. Gente, olha, curte, comenta, compartilha este podcast. Se você quer ser um patrocinador do Estrela Cast, quer ter a sua logomarca aqui, ó, na nossa TV, quem sabe nas nossas canecas, olha que maravilha. Entre em contato com a gente, vai ser uma alegria poder trazer a sua marca para cá. Sim. E eu queria que, né, nós estamos aqui na Semana Santa, uma história de dor e de esperança, que é a história do próprio Cristo e a sua história também. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de esperança, né? Mais do que você já falou, mas algo especial do teu coração, para que cada um que está aqui conosco hoje saia sabendo que isso aqui é só o começo. Sim. Existe vida eterna e por isso há esperança. Sim. A morte, a dor, os sofrimentos, por mais que eles sejam extremamente difíceis, eles não têm a última palavra sobre a nossa vida. Porque existe uma vida eterna. E é nisso que eu creio. Existe esperança. E eu queria aproveitar e compartilhar com vocês o trechinho de uma oração de São Bernardo, de Claraval, que me acompanhou ao longo do processo do meu pai, que se tornou uma música chamada Invoca Maria, inclusive eu recomendo porque ela é belíssima, e foi a música que eu entrei no meu casamento. Então, vai lá e confere. E
São Bernardo fala o seguinte, num trechinho dessa oração que vale a pena, inclusive, também procurar. Se não quiseres naufragar, se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se te sentires arrastado pelas ondas do orgulho, da ambição, da traição, do ciúme, olha para a estrela, invoca Maria. Se a raiva, a avareza ou os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para Maria. Se frustrado pela enormidade dos teus crimes, confuso diante da tua consciência manchada, gelado de pavor ao pensar no juízo, se sentes submersos no abismo de desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria. Que ela não se afaste de tua boca, que ela não se afaste do teu coração. E para obter o socorro de sua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo de sua vida. Que diante das dores e dos sofrimentos que nos atravessam, nós possamos olhar a estrela e invocar a Maria. Porque assim como ela ficou ao lado do Cristo, ela também permanece conosco diante das nossas dores. E ela não só testemunha a nossa carregada da cruz, mas ela também testemunha a nossa vitória sobre ela, porque é Cristo que vence por nós. Amém. Que coisa linda. Obrigada, Mi. Que podcast maravilhoso. Sem mais, minha gente. Tem nem o que dizer, né? Obrigada, Mi. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. A nós. Até mais, gente. Um beijo. Corta.